A revista Time diz que ela é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, mas isso não define a nossa convidada desta semana do podcast ONU News. Quem a conhece sabe que são os temas de combate às desigualdades sociais que realmente importam, como, por exemplo, a baixa participação de mulheres em espaço de decisão e também a ínfima presença de pessoas negras em postos de comando, nos setores público e privado. E a empresa dela, a Magazine Luiza, participa do Pacto Global, que é um conjunto de empresas e também organizações que levam a sério a responsabilidade corporativa e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Estamos falando de Luiza Trajano e quem vai fazer a primeira pergunta para ela aqui no podcast ONU News é Felipe de Carvalho. Luiza Trajano, seja muito bem-vinda ao podcast ONU News. É uma grande alegria tê-la aqui conosco para essa conversa hoje. E eu gostaria de começar perguntando justamente sobre essa parceria com as Nações Unidas. O que motivou você a integrar o Pacto Global e colaborar com o cumprimento desses objetivos do desenvolvimento sustentável? Bom, prazer estar aí com vocês, Felipe, Mônica e todos vocês. Olha, a gente sabe que hoje as empresas precisam... Quando eu comecei a falar nisso, Felipe, parecia uma coisa muito de ideal, muito feminina, que as empresas precisavam, era uma coisa muito difícil até de tentar mostrar que isso era uma necessidade. Mas, de repente, a pandemia, pós-pandemia, que trouxe tanta coisa triste, ela trouxe, principalmente no Brasil, uma coisa que é o ISG, que está sendo muito visto isso. Então, hoje, falar disso é uma obrigação. Fazer isso mais ainda, acho que as pessoas ainda não entenderam. E o Pacto Global, que as empresas estão junto, e a ONU, ele facilita a gente ter muito objetivo em cada um dos segmentos que a gente quer colocar. Então, é uma coisa muito boa e você tem um compromisso. A sua equipe tem um compromisso, você tem um compromisso com o Pacto Global, quer dizer, que você tem que realmente olhar e fazer acontecer, porque para mim o mais difícil e o que eu mais luto é para fazer acontecer, não ficar só no discurso. Então, o Pacto Global te compromete mais com alguma coisa global, com a ONU, que é um órgão tão respeitado. Então, ele faz você se comprometer. E você não está sozinho, você está com muitas empresas que estão aderindo ao Pacto Global, e isso fortalece o próprio país e as próprias empresas. Luiza Trajano, uma das iniciativas que você tem tocado desde 2013 é o grupo de mulheres líderes, né, as mulheres do Brasil. Eu gostaria de saber, esse grupo tem crescido, inclusive, hoje tem mais de 100 mil mulheres, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Uma iniciativa que começou mais ou menos há 10 anos. Quais são ainda as barreiras enfrentadas pelas mulheres em postos de comando? E por que ainda é tão difícil avançar com essa agenda que uns podem classificar de feminista, mas que a gente classifica de uma agenda de igualdade de gênero, 50-50, uma parceria? Bom, primeiro, eu gostaria de definir feminista. Feminista é que luta pela igualdade entre homens e mulheres. Talvez o nome tenha, assim, o título tenha trazido alguma coisa rancorosa, mas é isso. Feminista é uma pessoa... Eu acho que lutar pela igualdade entre homens e mulheres é uma coisa que todo mundo devia fazer. Então, eu gosto muito de esclarecer, porque as pessoas falam, não é feminista. Bom, se souber que feminista é a igualdade entre homem e mulher, todos nós, inclusive o Felipe, homens, somos feministas, porque vai ter filha, vai ter neta, vai ter tudo que não acha justo, só por causa do gênero, definir. Bom, segundo, hoje as pessoas podem achar difícil, viu, Mônica? Mas há 10 anos atrás, quando o grupo começou, eu nunca pensei que eu fosse escutar tanta coisa hoje que eu estou escutando sobre mulheres. Por exemplo? Assim, e nos últimos... então, assim, por exemplo, hoje eu pego um Red Hunt imenso aqui que tem, internacional. Não vou citar o nome, mas é internacional. Eu vivia falando com ele, vocês precisam pôr mulheres nisso, vocês precisam pôr mulheres. Esses dias me ligou que cada 10 pedidos de emprego hoje, de diretoria, ele só pega alto nível, 6 querem mulheres. Eu acho que eu nunca pensei que eu fosse escutar isso ainda nesse momento. Então, assim, a gente ainda, agora no Brasil, acabou de sair uma lei feita pelo governo federal de igualdade salarial, que aí eu acho que resolve um ponto, mas também a mulher não é levada ao cargo para não ter igualdade salarial, ainda tem uma luta grande.
mas acho que nós crescemos muito nesses 3 anos, até porque é muito importante a gente entender que a gestão hoje é muito mais orgânica do que mecânica. Os homens, viu, Felipe? Os homens mais velhos que vocês, quando eles trabalhavam, eles não podiam falar que não sabia, que não, que estava intuindo ou que tinha um problema em casa. Aqui você tem que ser profissional, coisa que não funciona. Você é uma pessoa só. Hoje, eu digo que eu convivo com muitas empresas grandes, a nossa tem mais de 40 mil funcionários e eu convivo com empresa muito grande, onde as pessoas sabem que o profissional quer ter qualidade de vida, ele quer ser ele. E a mulher, Mônica, foi muito mais preparada para uma empresa orgânica. Não que o homem não possa ser, ele foi preparado para viver aquela empresa mecânica, onde ele podia não falar que ele não sabia, onde ele tinha que falar que ele sabia, onde ele tinha que, se ele tivesse um problema em casa, ele não podia levar para a empresa. Criar E uma nós, persona, né? uma persona, uma capa, eu costumo, para colocar em cima da sua persona. E nós fomos permitidos desenvolver intuição, sensibilidade, que é pedida hoje de qualquer empresa grande, pequena, média, porque a pandemia trouxe uma mudança muito grande no perfil das pessoas que querem, que empresa que você quer trabalhar. Lógico que o dinheiro é importante, a carreira é importante, mas a maioria das pessoas hoje quer trabalhar numa empresa que ajuda a desigualdade, que ajuda a desigualdade de modo geral, uma empresa que seja verdadeira, que erre e acerta, que seja transparente e que tenha qualidade de vida, que elas possam ser elas também. Isso fez, sem perceber, a sociedade está mudando muito. Agora, a gente ainda tem as nossas lutas e que eu tenho, hoje o Grupo Mulheres do Brasil tem 117 mil mulheres de todos os segmentos, em todo lugar do mundo. Nós temos um grupo muito forte em Nova York, em Madrid, em todo lugar, e que tem 22 causas que a gente trabalha, inclusive do Pacto Global também. Então, assim, a gente trabalha muito com isso. E eu te digo, a única causa nossa que nós temos que prestar bem atenção, que é global, tem em todo lugar, Vale do Silício, Madrid, Londres, em qualquer lugar, é a violência contra a mulher. Essa tem em todo lugar e que eu quero, em janeiro, estou trabalhando para lançar um pacto para daqui 4 anos, a partir de janeiro, nós não termos nenhuma violência contra a mulher no mundo, não é só no Brasil. E eu estou encontrando muito adeptos para isso, porque é uma coisa que acaba com todo mundo. Então, nosso grupo trabalha muito, a violência ainda é uma coisa que eu nunca vi um perde tão grande, perde a família do marido, perde a família do companheiro, perde a família da mulher, perde o filho, os filhos, terapia para o resto da vida. Então, assim, a cada 2, 3 horas, uma mulher é morta pela violência, que não leva a nada. Então, assim, nós temos muita coisa ainda para trabalhar, igualdade salarial. A gente tem mulheres... Há pouco, eu, quando falava que eu era a favor de cota, 13, 14 anos, antes do Grupo Mulheres Brasil, eu quase apanhava. Beijo, mulheres. Meritocracia. Peraí, meritocracia é quando tem oportunidade para todo mundo. Tinha 7% de mulheres em conselho, quando você tira as filhas de dono e as donas, cai para 3% no Brasil. Agora esse número está aumentando muito. Muitas pessoas querem mulheres no conselho, até porque, né, minha gente, ela que define até o carro que vai comprar, que define o computador e que define tudo. Então, é muito importante. Luísa, muito importante isso tudo que você está trazendo. E apesar de terem avanços no meio empresarial, né, na participação das mulheres, a gente sabe que na arena política ainda não é bem assim, né? Tem avanços muito lentos. No Brasil, por exemplo, no Congresso, só 16% são mulheres, 17%. No Senado, apenas 16%. O movimento Mulheres do Brasil também está investindo nessa frente, de ter mais mulheres na política, assim, 50% muito legal, Felipe. das mulheres. Como é que está essa luta? Chama Pula para 50. Tem uma musiquinha muito legal, se der para passar depois eu peço, é 30 segundos só. Pula para 50, é assim que representa. Pula para 50 e o país se reinventa. Pula para 50, é assim que representa. Pula para 50 e o país se reinventa. A gente quer pular para 50 e eu peguei esse trabalho agora da Habitat. Eu fui para essa reunião que foi em Nairobi, onde um dos nossos objetivos é levantar mulheres para prefeito e vereadores de cidades. Se chama Human Led Cities, que eu sou uma líder global desse movimento para que tenha mais mulheres na política e começar de
prefeitas, de vereadoras, e a gente vai começar o primeiro trabalho, vai lançar em setembro, e a gente vai fazer o primeiro teste em 5 cidades da América Latina também, cidades de 30 mil a 100 mil habitantes, para que a gente possa. E o Grupo Mulheres Brasil lançou o Pula para 50, a musiquinha é muito legal, nós temos trabalhado isso há 4 anos já, para que os partidos dê verba, para que trabalhem. Então, nós vamos levantar 50% de mulheres em política. Dentro de 4, 5 anos, você já vai ver isso aqui no Brasil. E aí, dentro desses 50%, nos próximos anos, tem alguma perspectiva de você compor, você fazer parte da vida política futura aí do Brasil? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou uma política, porque política não é só quem tem cargo político. Eu sempre, desde menina, trabalhei politicamente, trabalhei com as pessoas que exercem cargo, eu sou uma apaixonada pelo meu país, e o Grupo Mulheres Brasil é um grupo político. É super partidário, mas é político. Felipe, eu fui muito convidada nessa última eleição para ser presidente por alguns partidos, para ser senadora, para ser outra coisa, até porque a mulher está meio na moda, né? Então, assim, eu fui. Eu até agradeço muitos amigos, empresários e tal, mas eu concluí que eu posso ajudar mais na política, sendo o que eu sou hoje. Mas eu sou uma política e o Grupo Mulheres do Brasil é político, porque é políticas públicas que mudam o país. A gente vai melhorando, e hoje, com quase 120 mil mulheres, é o maior grupo político já de mulher do mundo. Então, é um grupo de diversidade total. Nós temos todos os níveis sociais de pessoas, muitas mulheres de periferia. Estava numa reunião agora, numa mulher de periferia, que é a nossa líder já há 10 anos, que está lançando que está tendo uma empresa agora só de headhunt de pessoas de periferia. Nós temos todo mundo de todos os níveis. Então, nós somos um grupo político, eu quero dizer que eu sou uma política sem cargo político. Luísa Trajano, você está usando o relógio como o meu? Posso te perguntar? Você está com o relógio nesse momento, não? Tô. Tá? Então, olha só. O seu também tem 24 horas? Eu acho que tem mais, não? Todo mundo pergunta aí, viu, Mônica, se eu tenho mais. Mas tem 2 coisas que eu acho muito importante, assim. Uma é que eu durmo pouco. Isso me ajuda muito. Você dorme pouco? Toda, eu dormi Quantas pouco, horas? A vida toda. 4, 5 horas por noite. Mas sempre eu fui assim. Então, isso me ajuda. Mas eu acho que o que mais me ajuda, Mônica, são 2 coisas. Eu terceirizo muito. Aliás, minha filha fala, não dá uma ideia para minha mãe que você sai com o serviço. Se você me der uma ideia, eu falo para você, pode fazer que eu te dou apoio. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu crio muitas pessoas junto. Aí eu vou monitorando. Para outra, é que eu fiz um exercício que me ajuda muito. Eu fico inteira naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou no café da manhã com a moça que trabalha comigo lá, eu estou inteira. Se eu estava numa reunião agora, eu dou o melhor de mim. Quando eu sentei aqui, não existe mais nada do que vocês dois e o público que está nos assistindo. Incrível. Então, assim, eu me treinei a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. E como é que você faz nessa época de rede social aí, de então telefone? Agora eu estou fazendo um exercício. Como é que você faz com o telefone? Eu tenho horário, Chega horário mensagem? do almoço. Mensagem, antigamente eu não tinha para responder na hora, por que eu tenho que responder na hora? Eu estou no elevador aqui da empresa, tá o pessoal assim, aí eu falo, oi, tudo bem, como vai? Olha para mim, aqui não tem Wi-Fi no elevador. E as pessoas estão acostumando, porque é um hábito, que primeiro eu morava em Franca, vinha trabalhar em São Paulo, que é 400 quilômetros, não tinha avião ainda, eu tinha que parar num posto para fazer orelhão, para olhar o orelhão do posto que tinha, e sobrevivia isso. Então, assim, eu acho super importante, sou super tecnológica, aprendo, faço as redes sociais algumas, mas eu tenho meu horário de responder, horário que eu não estou fazendo. Agora, por que eu preciso estar no telefone respondendo agora? Eu posso responder daqui meia hora. E eu quero perguntar exatamente sobre isso. Você começa a trabalhar com 12 anos, mais ou menos, né, na loja de presentes da sua tia, que também se chamava, né, Luísa, como você. Fica até os 17 fazendo ali, como você falou, na época das férias, trabalhando, né, em todas as frentes. Hoje, você, obviamente, multiplicou esse trabalho,
Mas de onde vem a energia, Luísa? Quem está vendo você agora? Que dicas você daria ou ideias para que as pessoas mantenham essa energia e o cérebro funcionando? Primeiro é trabalhar, viu, gente? Adorar o trabalho, não reclamar. Eu nunca falo que eu estou cansada, os outros é que me falam mais, porque como você faz ginástica, você exercita o cérebro também. E segundo, eu tive com os jovens agora, sábado, muito grande do Brasa, aquele jovem que tem jovens brasileiros no mundo inteiro fazendo faculdade. Então, eu tive com jovens, e eles estão muito com jovens de periferia também. Eu tive com eles, eu adoro estar com eles. Eles me fazem a mesma pergunta. Eu digo para todos, desde menina, Mônica, eu tive um propósito de ser protagonista e não de ser espectadora do Brasil, do mundo. Eu queria ser protagonista, e você paga um preço. Protagonista que eu falo é estar junto. É estar junto com a minha cidade, é estar junto, é fazer, e não ver a banda passar. Então, assim, eu sempre fiz um propósito de estar junto, de ser eu uma das construtoras nessa vida que eu estou, de estar construindo junto com as pessoas. Então, assim, eu estou junto com o governo, eu estou junto com a empresa, eu estou junto com o empreendedorismo. Quando você tem esse propósito maior, não é fácil, porque você não ganha só de um lado. Qualquer opção que você tem, você perde de alguma coisa. Quer dizer, eu comecei a trabalhar muito cedo, na época minhas amigas não trabalhavam. O pessoal fala, nossa, o que vai ser dos seus filhos? Tive 3 filhos em 3 anos e meio, e, no entanto, são normais, são bens, e estão ótimos aí, como todos também. Não estou falando que é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. São muito comprometidos com o propósito. O que eu acho que me segura muito é meu propósito de vida. Para mim, ele é minha espinha dorsal. Quando eu sinto muita dificuldade, a vida não é fácil quando você enfrenta, não é... Aí os outros falam, e aí, você foi muito... Eu fui uma das primeiras mulheres até hoje no varejo. Ainda juntei montar um grupo só com homens. Na Bolsa, eu fui uma das primeiras. O que eu falo é o seguinte, eu não tenho dó de mim. Quando não me dão... Agora não, mas quando não me davam muita confiança, eu levantava a mão e falava, olha, eu tenho uma ideia feminina aqui que vocês vão gostar, me escuta. Eu não saía de lá sem... Ai, que homem chato, onde se viu, eles não me escutam. Eu saí assim, eu fiz a minha parte, eu não deixei, e também não bato de frente. Me escuta, eu acho que vocês não estão me escutando, eu tenho uma ideia boa, por favor, eu estou falando antigamente. Então, assim, eu não deixava as pessoas me deixar de lado. Não deixava. Como assim, não bate de frente? Eu não fico falando, onde se viu, você é muito chato, você tem que me escutar, ou ficar pensando assim. Eu falo, ele não entende o que é ser feminino, eu estou falando dentro de mim. Deixa eu dar um toque aqui, que ele tem que entender que eu sou feminina e que a minha ideia vale. E está funcionando, e todo mundo está escutando. Felipe, você tem a última pergunta. Bom, Luísa, é uma alegria escutar sobre a sua trajetória. E um ponto muito forte assim, da sua carreira como empresária é sempre ter pensado na questão da inclusão e da diversidade. Como é que isso surgiu na sua trajetória profissional? Por que você se dedicou tão cedo, foi tão pioneira nisso, de incluir raça, gênero, pessoas com deficiência? De onde que veio a motivação para fazer isso? Eu acho que vem de 2 coisas, Felipe. Uma é de empatia. Eu aprendi muito cedo a ter empatia, trocar de papel um outro no mundo do outro, no mundo do negro, no mundo, não no meu mundo, das pessoas que não têm trabalho, no mundo do outro. Eu fiquei muito tempo na ponta e isso me ensinou. E a outra, me desculpe, mas eu acho que é um pouco de inteligência global. Porque se o país é um país tão diverso, por que eu vou ter uma empresa que não é diversa? 52% é mulheres, 50 e tantos por cento é negro no Brasil, mais de 15 milhões são deficientes físicos. Como é que eu vou ter inovação, que é a minha cabeça, se eu não tiver diversidade? Então, assim, eu não sou tão inteligente, mas eu acho que isso é uma inteligência. Se você não faz por empatia, por oportunidades, que eu acho que é o que me move, faça por inteligência. Não tem como você não ser hoje diverso. Não tem como. Não tem como uma cor de pele fazer tanta coisa do jeito que faz. É uma coisa muito inconsciente. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui,
parabenizar muito vocês aí. Nossa. No qual vocês concorreram com 22.500 pessoas. Aí no final das contas eu queria realmente fazer o convite para que vocês façam carreira aqui no Magalu. Então tem que ter um nível de... Eu tento aumentar meu nível de consciência todo dia. Eu até nunca falei que eu sou inteligente, mas estou te falando. Mas eu acho que é um pouco de inteligência global isso. Se eu quero uma empresa diversa, se eu quero ser diverso, eu tenho que me abrir para escutar aqueles que são diversos. Não tem como, não é muito difícil. Você pode ver que a empresa que não é diversa, ela não é tão inovadora. Principalmente no Brasil, que é um país muito diverso. E hoje falando para a Organização das Nações Unidas, que reúne 193 países membros, com a qual você colabora e que tem, obviamente, como um de seus valores centrais a diversidade. A gente agradece muito a você por essa conversa maravilhosa. Luísa Trajano no podcast ONU News, muito obrigada. Felipe também por participar. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, gente. Eu queria muito dizer que nós temos, aproveitar na ONU, nós temos muito que lutar pela paz. Não dá mais para ter essas coisas no mundo inteiro. Eu acho que todos nós temos que ter uma responsabilidade de enfrentar o que nós estamos vivendo e lutar pela paz no mundo. É muito melhor e passa muito pelo feminino que tem dentro do homem também. Muito obrigada. Obrigada, Luísa Trajano. Muito obrigada. Obrigada, gente.